Olá, eu sou Bruno Freitas e você está assistindo o canal de Minas Gerais. Neste canal eu vou trazer várias pessoas para falar de vários assuntos e hoje não é diferente. Hoje eu tenho uma pessoa para lá de especial. É uma pessoa que é da família. Eu acredito que a prata da casa, né, tem que fazer valer mesmo. Então hoje eu trouxe aqui para bater um papo mais do que bacana sobre um trabalho que ela vem fazendo há vários anos. Hoje eu converso com Regina Poças. Regina, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É um desafio, né? Primeiro eu quero te agradecer, fiquei imensamente feliz com o convite. Falei assim, gente, será que? Eu falei assim, quer saber? Vamos lá, vamos falar daqui que Tem que nós fazer. viemos fazer profissionalmente, né? E acho que a história que eu vou contar, a história da Humanizar, é uma história muito legal, que envolve o que a gente tem de mais bacana nesse mundo, que são as pessoas, cuidar das pessoas, né? Isso é muito interessante para a gente falar, porque não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ter um tato, tem que ter um certo talento, não é só estudar, não. A gente vai falar da trilha que você escolheu Sim. para chegar até onde que você está com a Uhum. Humanizar. Quando você começou, eu vou falar da minha infância. Você, desde aquela época, uma das brincadeiras era você como professora e eu e a minha irmã como os alunos, tinha dever de casa, era no muro ali da casa da avó e você passava as coisas e ensinava as coisas que você estava aprendendo. Sim. Então isso já estava na veia há muito Sim. tempo. É. E como que isso funcionou de lá para cá? Porque desde cedo você trabalha. Sim, sim. A minha história profissional, ela começa aos 13 anos de idade, né? Logo após o falecimento do meu pai, eu pensei, e aí? Que rumo que eu vou estar na minha vida? Como que as coisas vão funcionar agora sem o provedor da família, né? Então, minha mãe achou um absurdo na época, mas eu bati o pé, eu queria trabalhar de todo jeito. Então, a minha irmã trabalhava na mesma empresa que eu trabalhei, porém na unidade do SEASA, que era a matriz. E eu trabalhei na unidade do centro da cidade. Então, eu ia de manhã cedo para a empresa, trabalhava o dia inteiro e estudava. Mudei meu colégio para a noite. A mamãe achou aquilo um absurdo, a mãe teve que assinar para mim, porque eu era menor de idade para trabalhar. Então, assim, e começou assim, o aprender, a vontade de aprender, a vontade de fazer diferente. E nesse período trabalhando nessa empresa, eu já estava há 2 anos de entrar no ensino médio, eu resolvi fazer magistério. E assim, lecionar está na veia, é muito gostoso, eu falo que é uma cachaça. Quem bebe dessa cachaça não deixa de querer provar, né, degustar nunca mais. E as brincadeiras, igual você falou, de criança, eram verdadeiramente a sala de aula, os alunos e aquela viagem toda. E você disse muito bem, o que eu aprendi na escola era o que eu queria passar para vocês, né? Então, assim, depois de fazer o magistério, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E lecionei muitos anos com alfabetização, na educação infantil, adorava alfabetizar. Eu falo que a criança, quando ela tem o despertar da alfabetização, de repente dá um clique, eu já aprendi a ler, escrever, e é muito legal. É um processo que vai construindo durante um ano e de repente tem aquele despertar. Eu acho muito bacana, era muito prazeroso. Sempre gostei muito de alfabetizar. E depois veio a oportunidade falei assim, bom, acho que vai chegar uma hora que eu não vou ter paciência com esses meninos mais, não. Fui fazer a faculdade de letras, né? E comecei a lecionar no estado. Aí, uma coisa muito louca, e eu dava muita aula de redação. E a criatividade, eu dava liberdade para os meus alunos de escrever muitas vezes sobre o que eles queriam escrever, nada imposto. Então a minha aula de redação era uma aula diferenciada, eu levava uma música que eu sabia que eles gostavam, colocava para tocar, a diretora do colégio achava aquilo um absurdo, né? Uma professora muito jovem, com uma turma de alunos jovens, então a sinergia era muito legal. Aí depois eu fui cair na área administrativa, né? Aí foi me encantando, eu tinha um irmão que trabalhava e trabalha até hoje no segmento veterinário, me levou para o segmento veterinário, entrei numa grande clínica, uma das mais antigas de Belo Horizonte, na área da veterinária, entrei como recepcionista, em 3 meses me promoveram a gerente, e aí veio aquele desafio, poxa, eu preciso estudar para saber comandar essas pessoas. E já pensando nas pessoas que trabalhavam comigo. Aí comecei a estudar, fui fazer processos gerenciais, gestão de pessoas, aí veio o interesse por cuidar das pessoas.
veio a parte administrativa, fazer complementação do curso com administração, e depois veio o interesse de cuidar dessas pessoas da empresa. Aí eu fui especializando na área da psicologia, psicologia organizacional, vocacional, relações humanas, gestão do RH em si. Aí eu fui percebendo que o mercado precisava de algo muito mais específico, né? O mercado veterinário precisa de pessoas que cuidam das pessoas e que entendam porque está envolvido nesse processo. Aí eu tive a ideia de abrir a Humanizar. O nome veio de pensar mesmo em humanizar essas relações. O slogan é valorizando pessoas. Quem criou essa logomarca foi o G da G Design, que é um cara fantástico e soube fazer a leitura do que eu queria. Então, se você pegar a logo da Humanizar, tem uma pessoinha com um livro e os outros alunos remetendo, né, tudo isso. Então, um dos grandes prazeres que eu tenho na minha vida é poder estar dentro de sala, nas salas de treinamento, e fazer a capacitação dessas pessoas e acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas, que isso é muito importante. E tudo casa. Cada aluno tem uma história de vida diferente, tem um Sim. comportamento diferente e casa porque o atendimento em qualquer lugar precisa disso. Você fazer uma boa leitura de quem está chegando, igual você falou do G, que ele captou a imagem certinha dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, tem que ter este casamento. E perceber isso não é brincadeira, não. Não. Tem gente que estuda para aprender a perceber. Mas para você isso veio muito natural. E vem muito natural, Bruno. E assim, quando eu estou dentro de uma empresa capacitando, primeiro, os treinamentos da Humanizar, o treinamento que eu faço em uma empresa não é o mesmo que eu faço em outra empresa. Primeiro, no processo todo o diagnóstico, eu gosto de entender aquela equipe. A partir do momento que eu comecei a entender, estive em contato com cada um separadamente, eu já vou pensando e formulando qual o treinamento que eu vou desenvolver para aquelas pessoas, que atenda a necessidade daquelas pessoas. Isso que eu acho que é o diferencial do que eu faço. Então, assim, às vezes o mesmo tema, eu tenho 4, 5, 6 versões e vou desenvolvendo a partir do momento que eu estou com aquelas pessoas. E hoje em dia eu foco muito no atendimento que precisa acontecer na área da saúde, que é o atendimento de excelência e o atendimento humanizado. O olhar para o paciente diferenciado. Perceber aquelas pessoas de forma diferenciada. E muitas vezes na correria daquele corpo, né, de profissionais daquela empresa, eles não têm esse tempo, né? Tem uma produtividade, tem meta. E eu sempre bato na mesma tecla. Aguce a sua percepção. Vamos trabalhar essa percepção no outro. O tutor que entra numa clínica veterinária, ele precisa ser acolhido. Primeiro acolhe o tutor. E nós vamos cuidar. A competência técnica nós temos para cuidar do seu pet, né? E vindo agora na área de saúde, que eu fui convidada para participar de um congresso agora, falar sobre isso para os médicos da saúde humana, querendo as duas medicinas, mas o olhar precisa ser o mesmo. E ainda mais, eu estou passando por um processo todo aí de passar por diversos médicos. Quantas vezes aconteceu comigo deles não conseguirem perceber a Regina como paciente? E eu saí muitas vezes frustrada de dentro do consultório, porque isso não é diferente. Minha filha faz medicina, forma ano que vem, né? E eu sempre falo isso nas nossas conversas, nossos cafés, que a gente toma muitos na parte da tarde, quando a agenda dela dá. Então, nas nossas conversas, eu sempre falo, sempre bato nessa tecla, perceba o seu paciente de forma diferente, observe as coisas que estão acontecendo com ele. E ela, graças a Deus, tem essa percepção, ela consegue ver o outro de uma forma diferente. Que o primeiro, a gente não sabe as dores do outro, né, Bruno? Então, a gente precisa entender o outro para poder cuidar, na esfera que for. Se for cuidar como um tutor de pet, se for cuidar como um paciente na área de saúde humana. É o cuidar, a gente precisa de cuidar. E humanizar esse atendimento a gente precisa, faz necessário. Sempre. Não tem como fazer diferente, porque independente se a pessoa chegou no local para cuidar do bichinho de estimação dele, tem um ser humano ali que está preocupado com o animalzinho. Então, ter esse acolhimento, e toda a sala de espera, né, pelo menos em consultas, clínicas, hospitais, é sempre, entre aspas, um caos. Todo mundo chega com um problema e deposita no médico a esperança de solucionar aquilo que ele está sentindo como um sofrimento. Mas quando chega na recepção,
é bem acolhido, já muda muita coisa. Eu sempre faço uma pergunta assim: o processo todo de atendimento, o cliente tem que ter um encantamento com aquela empresa quando ele chega, né? Então, é desde a recepcionista ao médico veterinário, todo mundo tem que fazer esse mesmo processo, seguindo assim. Ter em mente que precisa fazer de forma diferente, né? Então, eu preciso encantar esse meu cliente. E eu faço uma analogia do médico veterinário com um pediatra, né? Ele chega para atender um ser que não sabe falar e tem um pai que é desesperado, que as pessoas estão deixando de ter filhos humanos para ter filhos pet, não é verdade? Então, assim, entender aquele processo, a angústia daquele tutor, acolher aquele tutor é muito importante, né? Acalmar aquele tutor e confiar na competência técnica daquela equipe veterinária que vai atendê-lo. A gente tem muitos profissionais, eu sempre falo, muitos profissionais são colocados no mercado a cada semestre, e o que eu faço diferente? E o diferente precisa ser o atendimento, esse precisa ser diferente. Então, assim, nesses 26 anos que eu tenho de mercado veterinário, eu falo que o nosso mercado em Minas é diferente do mercado que tem em São Paulo, que tem no Rio, que tem no Rio Grande do Sul, totalmente diferente, né? Nós temos um jeitinho mais de acolher, né? É um jeito mineiro de ser, de entender o outro, de conversar com aquela pessoa, entender as dores daquele momento, né? O que aflige. E acalmar as meninas que passam pelo treinamento que normalmente eu faço, elas sabem que elas precisam tranquilizar, calma, nossa equipe é muito competente nós vamos fazer o melhor para resolver o problema, porque o atendimento está ali para resolver o problema do cliente, né? E a Humanizar ela não atende só o segmento veterinário, ela atende outros segmentos também. Falou que tem pessoas, a Humanizar está envolvida no processo de desenvolvimento. Eu cito muito o mercado veterinário, que é um mercado que eu já atuo há muito tempo. E foi o mercado que eu percebi um nicho, né, de atuação mesmo. Mas em outros segmentos também a gente atua, onde tem pessoas para ser qualificadas, tem a Humanizar fazendo parte aí desse processo. E vocês trabalham não é só com treinamento da equipe, tem muitas outras palestras também. Então vamos por parte. Fala pra gente sobre as palestras. Uma empresa precisa de falar de um determinado assunto, eles podem contratar você, que você tem o que a empresa precisa para passar para a equipe deles também, e não só em termos de treinamento, mas de percepção também. Isso. É assim, na parte, os treinamentos dentro da empresa, quem faz sou eu, que eu faço consultoria na área de pessoas e processos, né? E com relação às palestras, eu tenho uma equipe de palestrantes. Então, precisou falar sobre comunicação, eu tenho uma pessoa específica. Precisou falar sobre marketing, eu tenho. Precisou falar de finanças, eu tenho um profissional. Precisou falar sobre inteligência emocional, eu tenho um profissional que vai fazer. Precisou falar sobre qualquer que seja a necessidade daquela empresa, eu tenho um profissional para poder levar. Então, a gente costuma fazer muito interior. Pega o profissional aqui, o pessoal do CDL, outros segmentos, né, que tem no interior, vão contratando, vão fazendo contato, a gente vai levando os palestrantes. E são muitos parceiros. E o mais bacana é isso também, a possibilidade de estabelecer novas parcerias. A Humanizar trabalha pessoas e processos, mas se precisar dentro da empresa de marketing e finanças, eu tenho uma empresa parceira que indicou. Então, assim, se precisar de falar do solo financeiro, eu tenho um profissional específico para o financeiro. Então, todos os segmentos que precisar, os 4 braços da gestão, que é pessoas, processo, finanças e marketing, a Humanizar tem para poder oferecer. Então, assim, com relação a essas parcerias, elas acrescentam demais a empresa, porque são pessoas de confiança, pessoas com credibilidade no mercado, que têm um conteúdo, e a Humanizar aparece a Regina na frente. Por trás tem uma coordenadora pedagógica, que é a Graça Poças Francisco, que faz toda a parte, todo o material que é passado para qualquer empresa, de qualquer empresa, tem a coordenação dela, tem a supervisão, eu desenvolvo o material, encaminho para ela faz a revisão toda, tá ok, acho, como ela tem uma expertise também na área administrativa, que ela foi da área administrativa de empresa multinacional durante muitos anos, então ela tem um outro olhar também, além da parte pedagógica. Então, assim, ela faz toda essa coordenação, supervisão, me entrega, então todo o material, ele é apresentado primeiro, tem um grupo de pessoas que sentam e assiste o treinamento. E ali eu sou, assim,
Eu sou colocada à prova. Não, muda isso, muda aquilo. Tá vencendo o tempo. É tudo muito coordenado. Claro que quando você vai fazer um treinamento dentro da empresa, olho a olho com a pessoa, atender, responder as perguntas que vão acontecendo, escutar os casos, né, que vão surgindo ali, troca de experiência mesmo. Mas quando são palestras que têm um tempo X de início, um tempo X de término, então precisa ser muito cronometrado, porque geralmente não é uma palestra só. A Humanizar não é feita da Regina, que aparece, mas tem toda uma estrutura, né? A estrutura da coordenação pedagógica, e assim, é muito gratificante mesmo. A família que sempre apoia, né? Totalmente, sempre. E tem que apoiar mesmo. É um querendo ver o outro Sim. caminhar, desenvolver, ser bem-sucedido, porque isso reflete para todo mundo. Uhum. E você também trabalha com o pessoal do RH. Uhum. Isso. E assim, como que é? Porque o RH, eles têm que fazer uma boa seleção para achar a pessoa não só com o currículo adequado, com a qualificação adequada para aquela posição, mas que ela tenha, que ela se encaixe como uma pecinha perfeitamente, como um quebra-cabeça. Óbvio que com o tempo isso tudo é modelado, lapidado, vai tendo melhorias, mas a captação para chegar e contratar um funcionário não é uma coisinha tão simples assim. Não, Bruno. E nem pode ser robótico, tem que ser bem humanizado mesmo. Por mais que a gente tenha a inteligência artificial entrando aí para agilizar os processos, existem algumas coisas que eu preciso do ser humano para poder fazer. Essa empatia, o ser humano consegue oferecer, a inteligência artificial não. Né? Então, assim, o processo de recrutamento e seleção é um outro serviço que a Humanizar presta também. Então, eu defino com o gestor, ele me informa com a vaga que ele quer, eu defino com o gestor o perfil, ele desenha para mim o perfil que ele quer, a gente troca uma ideia ali. A partir desse momento, eu divulgo essa vaga, faço a triagem dos currículos que eu vou recebendo, faço o processo todo de entrevista, encaminho para o meu gestor uma quantidade X, já estipulada com ele, de profissionais que eu vou encaminhar para aquela vaga. Aí tem aquele contato com o gestor, então é quem ele gostou, porque qualificação técnica todos têm, mas aquela que ele tem maior sinergia ali, né? Esse profissional escolhido por esse gestor vai para a psicóloga que presta serviço, parceira da Humanizar, que é a Daniela, uma graça de pessoa. Junto com ela, eu defino os testes que vão ser aplicados, aplico os testes e laudo a respeito daquele colaborador, daquela pessoa, se ela está apta ou não a assumir aquela função, né? Já aconteceu da pessoa ser muito boa e na hora dos testes não está apta. Aí a gente volta a iniciar o processo todo de novo. Então é muito bacana. E é muito engraçado, Bruno, porque você pede lá uma pessoa para um cargo X, você recebe currículo de tudo enquanto é jeito para exercer aquela função. E muitas vezes as pessoas não têm o cuidado de ler o que está descrito no script ali da vaga, né? Entendeu? Então, eu estou precisando de um funcionário X, eu chego um currículo, uma área totalmente diferente. Ok, vai ficar no meu banco de currículos, eu só respondo assim, olha, o seu currículo não está correspondendo com a vaga, mas vai estar no meu banco de currículos, havendo uma outra oportunidade, eu redireciono. E assim, eu fui construindo um banco que eu tenho bacana hoje de, não sei falar para você hoje quantos currículos eu tenho, mas eu tenho um banco considerável de currículos hoje. Mas é sempre assim, quando a solicitação vem, se eu não tenho no meu banco, eu busco no mercado. Tem a parte que, tecnicamente, igual você disse, a pessoa se qualifica. Tem, vamos colocar aí, 5 finalistas ali. Mas um deles não consegue atuar muito bem em equipe. Ele se dá muito bem trabalhando sozinho. Se a vaga caracteriza algo que a pessoa vai trabalhar sozinho, então talvez esse seja o melhor candidato para a vaga. Mas se precisa de trabalhar em equipe ou de ter uma facilidade para falar em público, participar de reuniões, uma pessoa que seja flexível, isso pode complicar, porque no papel
nada vem. Então precisa de ter esses processos todinhos, esses e tem uma coisa que é muito interessante, assim, Bruno. Hoje em dia a gente trabalha muito com as competências comportamentais, né, que são os soft skills, que são os mais desejados pelas empresas. Então eles relacionam para mim. Eu quero que a pessoa tenha uma empatia maior, que seja resiliente, que saiba trabalhar em equipe. Então tem uma série de características ali e a gente tem que estar em busca. Muitas vezes, perceber isso no processo da entrevista não é fácil, tá? E algumas coisas no dia a dia mesmo que você vai ver que a pessoa... Tem coisa que você pega assim no ar, não? Essa pessoa tá faltando com a verdade aqui na entrevista. Mas não tem jeito, quando você coloca para poder começar a trabalhar, você percebe que a pessoa não tem, né? Então, assim, é muito esse primeiro momento de observação mesmo dos gestores com relação ao funcionário que está entrando, né? Tem um período de adaptação que a pessoa passa dentro da empresa. É tudo muito... O ideal seria que as pessoas entrassem, passassem pelo processo de observação os primeiros 15 dias, depois de 15 dias começar a inserir o serviço aos poucos. Só que a maioria das vezes já entra tapando um buraco. Então a pessoa já entra aprendendo o que precisa fazer para executar. E aí dificulta muito. Totalmente. Eu não sei se procede. Tem gente que desiste. Vou chamar de mito para não falar que é verdadeiro. Mas tem uma história que os japoneses, antes de fechar um grande negócio, eles levam a parceira com... Eles vão fechar para um restaurante, para um happy hour. Uhum. Ali... Todo mundo toma... Lá é saquê. Aqui é cachaça, lá é o saquê. Então, eles tomam o saquê. Porque eles percebem que quando as pessoas estão sob o efeito de álcool, não fazendo propaganda, nem favor, nem contra, nada disso, as pessoas mostram um lado que elas costumam esconder. Aí eles sabem exatamente com quem eles poderão lidar futuramente. Se é uma pessoa que realmente é confiável ou se ela está bem treinada para falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Uhum. Então, esse processo de encaixe, mesmo que seja para tapar o buraco, mas é um encaixe que está sendo feito ali, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Ele precisa de um período maior, não é isso? Às vezes eu recebo um feedback do gestor assim, mas essa pessoa que nós colocamos, que nós selecionamos, ela não está atendendo a demanda, né? Eu falo assim, mas peraí, você já colocou a pessoa começou, já colocou ela ali na bancada para aprender e tudo, e colocar a mão. Não é assim, o processo na realidade não é isso. Estou falando o que as empresas fazem. O ideal seria que a pessoa entrasse e passasse por um processo de observação, pelos setores, que é o onboarding, né? Acolher aquela pessoa e fazer todo um processo de conhecimento mesmo da empresa que ela está trabalhando. Então, as pessoas não têm esse tempo, muitas vezes. No mercado veterinário, isso é mais comum ainda que você imagina. A pessoa já entra já naquela função, já entra colocando a mão na massa para aprender. E não é o ideal, mas é o que as pessoas fazem. Então, plantar essa sementinha na cabeça do gestor é algo muito complicado, viu, Bruno? Não é fácil, não. Então, eu sempre falo, a pessoa tem que entrar, participar de toda uma integração com a equipe, para depois, a partir da segunda semana, começar a aprender o serviço que ela vai executar. Eu preciso desse momento, ele precisa desse momento de observação. Muitas vezes não é feito, né? Então, aí você não pode falar assim, esse profissional é ruim. Não, esse profissional não teve período de adaptação dentro da empresa. Simples assim, a gente precisa disso, isso é uma realidade, né? E isso até queima o profissional. Sim. E pode queimar, inclusive, quem está indicando, né? Sim, exatamente. É uma situação bastante delicada aí. Uhum. A melhor estratégia de um gestor é olhar com cuidado para as pessoas que trabalham na empresa dele, né? O cliente mantém a empresa, né? Porque ele que chega, presta o serviço, faz o serviço e paga por aquele serviço prestado. Mas quem faz a empresa acontecer são as pessoas que estão lá dentro. E pessoas felizes são mais produtivas. Eu falo isso em todo o treinamento. E com todas as pessoas, com todos os gestores já passaram pelos trabalhos, já fizeram trabalhos com Humanizar. E assim, as pessoas precisam estar felizes trabalhando naquele lugar. Quando ela está feliz, ela se torna muito mais produtiva. Ela percebe o trabalho em equipe de forma diferente. Ela percebe a empresa como um todo, né? A gente passa muito mais tempo, às vezes, dentro da empresa que a gente trabalha que dentro da própria casa, né? Então, o ambiente precisa ser muito bacana. Então, esse olhar diferenciado para as pessoas precisa acontecer cada vez mais.
preciso entender. O gestor que tem a gestão de pessoas na veia, ele faz diferente. Eu lembro de uma empresa, eu presto serviço para eles até hoje, e eu lembro quando eu fazia consultoria nessa empresa, eu entrei como consultora. Primeiro, os donos da empresa são pessoas muito amigas, lembro dos 2 donos da empresa, um era recém-formado, o outro era estagiário. E daí me conhecer, trabalhamos todos juntos numa mesma clínica, e depois eles me convidaram para fazer consultoria na clínica deles. E eu cheguei para um dos gestores, o que tinha maior aptidão para lidar com as pessoas da empresa, falei assim para ele: faça uma pós-graduação em gestão de pessoas, eu não vou estar aqui com você sempre. E o trabalho que está sendo feito até agora está muito bacana, então se especializa para você. Ele falou assim: não acredito nisso, Regina, você está falando sério? Eu falei assim: se você tiver oportunidade. E ele fez. E ele fez e foi muito bacana, e é um gestor assim que tem verdadeiramente um olhar diferenciado para as pessoas da empresa dele. Hoje em dia eu cuido passou o processo da consultoria, eu dei uma parada na minha carreira de 1 ano, 2 anos da Humanizar para estar com eles em outro projeto que era desafiador, e como gerenciando a equipe deles. Depois falei assim: agora eu preciso retomar as minhas funções, preciso retomar a minha empresa, que isso aqui é um sonho realizado, né? E hoje em dia eu cuido do RH da empresa dele. Então, os colaboradores dessa empresa, eu acompanho o trabalho, eu faço todo o processo de recrutamento, seleção, treinamento e acompanhamento do desenvolvimento daquele colaborador dentro daquela empresa. Então, eu tento extrair o melhor, sabe, que eles podem oferecer. E o ambiente a gente vai tratando para que seja sempre muito agradável para aquele colaborador. E faz todo sentido. E faz todo sentido. Sala de aula, você percebe quem está com mais ou menos dificuldade. Eles fizeram uma sala de treinamento para mim. Aí. Foi muito legal. Eles assim, no dia da inauguração, Regina, vem aqui. E tinha minha sala de treinamento. Foi muito gostoso. Muito gostoso. Giz, não, e não era muro, não. Era giz, não. Hoje em dia tudo no PowerPoint. Tem uma lousa do canetão, a lousa de vidro. Mas é a era do PowerPoint, né? Então, assim... Mas mesmo assim, na era do PowerPoint, se você for como eu faço, muitas das vezes a gente precisa de escrever precisa. Tá ali, a apresentação tá bacana, mas a gente vira e mexe, tem que escrever. Eu ainda tenho um flipchart, cara, você não tem noção. Então, assim, às vezes o flipchart dá 10-0 em mim, porque montar aquilo é uma coisa. Teve um dia que esse gestor mesmo falou assim: nossa, tá difícil aí, né? Eu falei assim, 10-0. Outros lugares que eu vou, já chego e tem ele montado pra mim. Então, assim, é legal, precisa mesmo. E às vezes é literalmente o desenhar para o outro entender. Sim, porque você vai sentindo naquele momento qual que é a necessidade que foi criada pela atmosfera do local. Bruno, e é muito bacana, porque você faz o treinamento, você faz uma dinâmica no treinamento. Então, assim, geralmente quando eu consigo juntar uma equipe toda, vamos supor, 20, 30 pessoas dentro de uma sala, eu consigo fazer uma dinâmica muito mais bacana, né? É lógico. E às vezes eu simplesmente chego com uma brincadeira mesmo na equipe. Eu chego assim... Às vezes eu chego com um pacote de bala, por exemplo, pego uma bala para você e uma bala que você vai dar para a pessoa que você mais gosta de trabalhar nessa empresa. Ou dê essa bala a quem representa muito para você, o seu gestor, o seu colega de trabalho. Tem um significado diferente aquela pessoa na sua vida como empresa. E uma vez eu fiz nessa empresa que eu faço o RH deles, é muito interessante, porque eu tinha uma estagiária de medicina veterinária, ela ficou um tempo, que a gente estipula para o estagiário estar conosco na empresa. E no final ela foi entregando um chocolate para todo mundo, com um bilhetinho, e eu fiquei tão encantada com o bilhetinho, porque, vamos combinar, Bruno, 26 anos, já passaram muitas pessoas fazendo meus treinamentos, trocando a experiência, trocando ideia mesmo, e eu recebi um bilhetinho que eu tenho guardado até hoje. Eu guardo tudo, gente, tudo. Eu tenho redação de ex-aluno meu, que eu achei muito criativo, eu tenho. Então, nesse bilhetinho ela vinha falando assim: Regina, eu queria te agradecer por esses 6 meses que eu estive na empresa, o tanto que você contribuiu para o meu crescimento como futura médica veterinária, a visão que eu preciso ter do mercado, a visão que eu preciso ter do meu cliente, a visão que eu preciso ter do atendimento, agradecer o tempo que você dedicou. E era uma menina assim: todo treinamento que eu ia fazer, eu posso participar? Quer dizer, é interesse do outro também, né? Eu falo uma coisa muito séria. Tem uma vez que eu fui fazer, até em Pitangui mesmo, a Humanizar é registrada em Pitangui, olha que legal isso. E fui fazer um treinamento para o CDL de lá, e era assim, o Mário, que é o responsável, falou assim: Regina, quantas pessoas couberem no seu salão? Deram 140. Ok, sem problema nenhum. Eu tinha preparado um material impresso para, acho que até então tinha 30 inscritos, de repente na semana seguinte
fechou no 140. Então, fizemos ali, o Mário foi fazendo material em tangue mesmo e tudo. Tinha aquelas pessoas que foram ao treinamento para simplesmente tirar a foto com a Regina e mostrar para o chefe que tinha ido na fotinho. Tinha gente que participou o tempo todo, interagiu. Tinha aquelas pessoas que ficaram conversando, sentaram lá no fundão, ficou conversando com o colega. Então, assim, quando eu entro dentro de uma sala de aula para fazer um treinamento, é muito importante isso. Por mais que eu queira passar para você a mensagem, é igual quando o professor entra numa sala de aula para uma matéria da grade curricular, né? Você entra para passar, é interesse da pessoa que está escutando aprender, querer trocar uma experiência ali ou não. Não estou falando que eu sou detentora de todo conhecimento, nada disso. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas, que gosta de falar para as pessoas e que estuda aquele assunto X para falar para as pessoas. Entendeu? Por isso que é bacana estudar as relações humanas, que é você entender até onde você pode ir, sabe? E despertar no outro. A gente estava conversando antes de começar aqui a gravação, falando assim, Bruno, eu adoro escutar histórias. O brasileiro tem o hábito de escutar histórias, né? A gente escuta história na infância, os nossos pais contam história pra gente dormir. Aí a gente aprende a ler, começa a ler os livros, as histórias, revistinha em quadrinhos, que são historinhas. Aí a gente cresce um tiquinho mais, vai assistir novela, série, hoje em dia é série, né? Que é mais novela, aquela coisa toda. Então, quando você vai fazer um treinamento e você tem uma história para contar sobre aquele assunto, você não precisa dar nome, não. Aliás, você nem deve dar nome, é só contar o assunto em si. O que acontece? A pessoa pode não lembrar mas lembra do caso. E o caso serve para ilustrar. E isso é o mais importante. Fica porque nós temos esse hábito de escutar histórias, né? Tudo envolve uma história. Que a gente está fazendo nada mais que contando uma história, né? Então a história tem uma importância para mim que você quer passar para as pessoas que acompanham, assistem seu canal essa história. E é totalmente verdade, porque em algum ponto a gente se identifica. Porque Sim, isso já sim. aconteceu comigo. A galera do stand-up comedy que conta, faz as piadinhas, a maioria das vezes, a maioria não, vamos falar quase que 100%, né? São baseadas em observações e colocar um bom humor em cima daquilo. Claro. Coisas do dia a dia, Nosso o que o cara cotidiano. fala, o que o cara faz, etc. Aí ele consegue dar aquela pitada de humor e fica muito engraçado, porque todo mundo se identifica com aquilo. Quando eu vou fazer um treinamento de equipe, eu sempre pergunto, sempre comento com o colaborador que está sendo treinado naquele momento. Quando eu faço individual ou quando eu faço em grupo. Aquelas pessoas fazem parte do sonho da vida de alguém. Então, a partir do momento que você trabalha naquela empresa, você faz parte da construção daquele sonho. O dono da empresa idealizou, colocou em prática, normalmente ralou pra caramba para colocar aquilo ali em prática, né? Aquele sonho, realizar aquele sonho. E as pessoas que vêm trabalhando, elas fazem parte da construção daquilo ali. Então, todo mundo faz parte da construção de um sonho, que é o do gestor, quem teve a ideia e colocou em prática e que trabalhou muito para colocar aquilo ali em prática. Então, ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você trabalhar naquela empresa. Você trabalhou porque você quer. Então, a partir do momento que você quer trabalhar ali, veste a camisa da empresa, entrega o seu melhor. Qual a percepção que eu vou deixar o dia que eu não fizer parte mais daquela equipe? Aquela pessoa passou por aqui, é uma pessoa assim, totalmente ética nas funções, tinha uma postura profissional ímpar. Então, assim, eu preciso cuidar eu preciso preocupar com isso. Então, o gestor vem com toda uma estratégia, mas eu preciso de uma equipe que seja coesa, com as minhas ideias ali, que faça realmente aquilo ali acontecer. Então, por isso que precisa da valorização, da estratégia desse gestor, né? A expertise que ele tem muitas vezes no mercado. Eu preciso da estratégia, da expertise e fazer com que aquelas pessoas queiram vestir a camisa da empresa. E eu venho sempre reforçando, você não é obrigada a nada, mas a partir do momento que você se predispõe a fazer, faça bem feito. Entre aqui, faça desse dia o seu melhor dia de trabalho. Porque a nossa mente, falando um pouquinho de inteligência emocional, você tem pessoas na sua equipe aqui que dominam bem esse assunto, ela é muito condicionada ao que você coloca, né? Você emite ali de pensamento. Então, se eu penso assim, hoje eu vou sair, vou atender a equipe, nossa, mas eu chego naquele hospital, chego naquela clínica, pelo amor de Deus, que lugar ruim de trabalho. O problema menor torna-se desse tamanho. Agora, se eu levanto já com uma atitude de positividade, eu vou ir para aquele hospital, para aquela clínica, vou fazer a minha melhor terça-feira, quarta-feira, quinta-feira daquela semana. Pode aparecer um problema maior, que ele torna-se muito pequeno, porque eu já condicionei.
E eu falo sempre, as pessoas que me conhecem sabem, eu amo verdadeiramente o meu trabalho. Até anexada essa foto que você colocou aí, vem um textinho meu, né, falando isso. Eu amo verdadeiramente o que eu faço a nível de trabalho. Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de entender as pessoas. Então, assim, quando eu chego, eu quero entregar o melhor e fico, às vezes, muito chateado quando o gestor não tem essa percepção que eu tenho das pessoas. Aí eu vou de frente, pô, mas a pessoa assim, 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 você não tá percebendo isso assim? Faça diferente. Experimenta fazer assim, vou dando o caminho das pedras, experimenta fazer desse jeito assim. Muda o seu comportamento aqui, você vai ver que você vai ter um retorno. Reforço positivo, gente. Precisamos trabalhar isso dentro das empresas. Reforço. Ah, Regina, mas ele já está fazendo um óbvio. Não interessa. Você está entregando o melhor na recepção. É chegar ali e falar assim, fulano, parabéns pelo trabalho que você está executando, sabe? A gente precisa disso. As pessoas precisam de reconhecimento. Você pode, muitas vezes, não... Eu falo sempre isso, Bruno. Você pode não dar um reconhecimento financeiro. Às vezes a empresa não verdadeiramente, pela situação que está passando no país, não tem condições de fazer gratificações financeiras. Mas tem a gratificação de falar com o outro, de dar atenção ao outro. Parabéns pelo trabalho que você está executando. E tem que ser legítimo isso, sim, não é só não é da boca para fora, não. Porque então, todo mundo percebe, né? Eu fico muito feliz quando os clientes vão até o Google e fazem a avaliação do profissional que atendeu, da recepção que atendeu, que faz... Nossa, isso eu vou lá nas nuvens, é como se fosse para mim. Eu trabalhei com uma grande pessoa, uma pessoa inteligentíssima, chama-se Geraldo Kennedy Matos, e a gente só chamava ele de Kennedy, um excelente professor de inglês. Sensacional, muito inteligente, muito perspicaz. E ele, uma de conversa que a gente teve, um coffee break mesmo que a gente fez, ele falou assim, Bruno, se você trabalha aqui e veste a camisa da empresa, se você fosse o seu próprio chefe, seu próprio patrão, você gostaria de ter você como funcionário? Fantástico. Eu fiquei com isso guardado. Fantástico. Então, se eu gostaria de ter uma pessoa como eu, fazendo o que eu faço, executando o que eu faço nessa empresa, mais provavelmente que eu estou no caminho certo. Estou vestindo a camisa da empresa, estou contribuindo, não me envolvo em fofoca, intriga e por aí vai. Mas aquela pessoa que está indo só por causa da grana, ela deveria se perguntar, porque o patrão está perdendo cliente, está perdendo, a forma como você queimado, trata o seu colaborador é como ele trata o seu cliente. Agora, Bruno, você sabe qual que é um dos... fugindo assim um pouco do que a gente está falando, mas acrescentando, que eu acho bom ressaltar, a gente tem uma diferença de gerações muito grande nas empresas e a dificuldade que o gestor tem hoje em dia de comandar essa nova geração que está no mercado, né? Então, outro dia eu estava fazendo dentro de uma clínica. Aliás, foi um treinamento que eu preparei para este ano de 2025, percebendo a dificuldade do gestor em lidar com as diversas gerações, né? A gente tem a divisão das gerações, depois eu posso até disponibilizar para você um material bacana para você colocar aí. Assim, mas falando de duas bem específicos, tá? Três bem específicos. A gente tem a geração X, que é a geração da minha idade, que é o 50 a mais aí, e que é uma geração totalmente comprometida e preocupada com a entrega. Então, assim, é literalmente missão dada, missão cumprida. Me entregou para fazer, pediu para me fazer, eu vou entregar na íntegra o que foi solicitado. E me antecipa aquela proatividade toda que o pessoal da geração X tem. Aí você vem uma geração dos millennials, do Y, que tem um imediatismo, uma ansiedade nível hard, que é uma boa faixa dos gestores hoje aí, né? Que tudo que entregou, tudo que pede, não dá nem o tempo daquele comandinho básico. Eu te entreguei, acompanhei o processo, em quanto tempo você me entrega? Eles não dão tempo disso, eles já querem um resultado, e o negócio não funciona assim, né? E a gente tem uma geração Z, que é totalmente assim... difícil de trabalhar. É um número grande de empreendedores que a gente tem hoje, né? Que não aceita os comandos, não aceita as normativas de dentro da empresa. Isso é muito complicado, muito complicado. Ainda essa semana eu estava fazendo um treinamento de uma menina que tem 24 anos de idade. Falei assim, olha, ela falou assim, eu não quero ter meu negócio próprio nunca. Falei assim, então vamos lá. Então vamos partir de um princípio que você precisa aceitar, entender que normas foram feitas para uma boa convivência entre todos na empresa e o que precisa ser executado. Entender que acatar
os comandos do seu gestor é importante para a execução do trabalho, né? Então, é uma moçada que não quer aceitar tudo, se a empresa não estiver em conformidade com os ideais, ela não permanece. Então, eu não sei onde vai permanecer. Eu sou a pessoa que muitas pessoas, talvez seguidores seus, vão me recriminar, mas eu estou fazendo uma campanha agora, volta a geração X para o mercado. Quando alguém solicita uma contratação, eu falo assim, pode ser da geração X? Aí eu começo a falar, por quê? Eu observo uma coisa que eu quero te falar. Vá nos supermercados, principalmente em Minas, tá? Não sei te falar o resto do Brasil, mas em Minas. Você vai no supermercado, por exemplo, a maioria das pessoas que estão atendendo o caixa são pessoas da terceira idade, que não é nem a X, a baby boomer. Então, assim, que tem uma entrega maior ainda. Então, eu percebo isso a cada vez que eu frequento. Claro que tem alguns, os que têm uma moçada jovem, a rotatividade é muito grande. Na semana seguinte, eu não tenho aquele colaborador mais. Os supermercados, não vou falar quais são aqui, mas que tem essa outra percepção, são pessoas mais velhas que estão ali. Com toda certeza, o nível de comprometimento é maior. Eu acho que a equipe ideal é aquela equipe que mescla as pessoas mais jovens com as pessoas mais velhas, porque a troca de conhecimento é muito grande. Os mais velhos vêm ensinando a ter uma paciência, como conduzir aquelas situações conflituosas com maior calma, parcimônia, né? E os mais jovens vêm ensinando a tecnologia para as pessoas mais velhas. E isso é fantástico. Então, assim, a empresa ideal para a Regina é aquela empresa que consegue mesclar as idades, né? E eu achei interessante trazer isso porque é uma dificuldade que as empresas estão tendo. Fazer com que esse pessoal mais jovem permaneça na equipe. A rotatividade é muito grande. Vamos entender por quê. Na hora que eu sentei para poder falar, opa, o problema está aqui. Entendeu? Então, trabalhar isso de forma diferente, o gestor ver isso aí de forma e buscar alternativas para. Só me chamar para a gente poder conversar. Essa parte que é muito importante em todos os segmentos, essa integração, essa sinergia, para fazer com que a engrenagem funcione muito bem. Sim. O relógio, quando você abre ele, você acha engrenagens enormes e pequeninas. E umas bem pequenininhas. Uhum. Mas uma depende da outra. Sim. Ali, se uma atrapalha, o relógio trava. Ele atrasa, adianta demais. Então, precisa de fazer ajustes. E é constante, não é... Você quer ver uma coisa? Muda. Uma outra dificuldade que eu percebo também demais, Bruno, partindo para a gestão mesmo, as pessoas acham que o feedback é só do gestor para o colaborador ou parceiro de trabalho. E não é. É do parceiro de trabalho, colaborador, para o gestor também. Porque, às vezes, ele está tão focado na estratégia que ele não está conseguindo perceber macro ali, que são as pessoas que fazem o negócio dele funcionar. Então, parar e ouvir. Nem ouvir andando e a pessoa falando com você, é parar. Eu geralmente falo assim, olha para a pessoa e deixa ela falar com você. Não vem, vem comigo, vem andando comigo. Claro que eu tenho hoje em dia pessoas que eu trabalho, que falam assim, olha, estou fazendo isso aqui, posso continuar fazendo enquanto você fala? Eu falei, claro, se você conseguir prestar atenção, tá tudo certo. Porque eu vou dar meu recado e eu vou achar que você verdadeiramente compreendeu o recado que foi dado. Então, é a percepção de cada pessoa mesmo, né? Então, assim, parar, observar, parar, escutar, de onde você menos imagina, vem uma ideia que pode acrescentar muito na sua estratégia como gestor. E quando tem uma falha do gestor, compromete e muito, porque tudo muda e muito rápido. Nós temos histórias mundialmente famosas aí de grandes empresas de um segmento de aparelhos telefônicos que na década de 90 para 2000 era a maior marca mundial, mas resistiu à ideia, à possibilidade de transformar o analógico de botãozinho para o digital do touchscreen. A empresa faliu. Eu entender que o que eu faço deu resultado até hoje, tudo bem. Mas o Fábio Lima fala isso na entrevista que eu fiz com ele aqui. Daqui 3 meses, 6 meses, se o meu cliente, porque ele presta consultoria, se o meu cliente estiver fazendo a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Porque 6 meses as coisas não são como estão agora mais. O mais importante de tudo, somos todos seres humanos e tá tudo certo nós mudarmos a nossa opinião, a nossa forma de enxergar,
O errado tá se você ficar estagnado ali. Eu já tive gestores, Bruno, que assim, quando entra um processo de consultoria numa empresa, mexe muito com toda uma estrutura. Então, alguém para contratar, uma empresa hoje para contratar uma consultoria, ela tem que estar preparada. Os gestores têm que estar preparados. Primeiro, porque nós não operamos milagres. O sucesso do trabalho depende do envolvimento do gestor em todo o processo. Já teve caso eu e minha parceira Viviane entrarmos numa empresa fazer uma consultoria e no último mês que o gestor teve o despertar do que estava acontecendo e já estava no final, entendeu? Uma pena, né? Então, e já aconteceu comigo também, o cara colocar o dedo no meu nariz e falar assim, você tem noção do que você está fazendo com os meus colaboradores? Porque quando a consultoria entra, o colaborador respira, vai entrar alguém aqui que vai modificar a expectativa que eles colocam e que a gente realmente consiga modificar uma visão que eles têm do gestor. Olha pra você ver que coisa isso, né? Aí eu falei assim pra ele, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu não bati aqui na sua porta pedindo pra você me contratar. Você que foi atrás de mim e esperou 6 meses pra eu ter uma vaga na minha agenda para te atender. Então, acho que você não está entendendo o processo que está acontecendo dentro da sua empresa. Você deveria ficar feliz porque os seus colaboradores estão super motivados com essa mudança, e quando uma equipe toda quer uma mudança, se o gestor consegue internalizar e colocar em prática, cara, é sucesso mesmo. Então, eu já tive assim, em lugares que eu saí, o pessoal, fica mais, e é muito legal isso. Gente que eu troco mensagem e como, Regina, tá acontecendo isso assim, assim, o que você acha? E faz assim, eu vou te dar um caminho aqui das pedras, me dê um retorno depois, que eu gosto de acompanhar. Uma vez cliente é cliente para sempre, né? Eu tenho essa percepção. Eu não deixo de atender ninguém que me manda uma mensagem e fala assim, olha, dá um minutinho, não consigo falar com você agora, mas tá um horário, eu te retorno, me fala o melhor horário pra gente conversar por telefone, via WhatsApp, quer que eu passe a sua empresa, faça uma reunião. Então, assim, essa troca é muito importante. E a credibilidade que a gente vai tendo também, né? Isso é muito importante. Então, perceber, entender essa mudança e quando os colaboradores querem fazer diferente, isso aí é muito importante para o gestor. E o gestor querer também mudar, né? A flexibilidade, a flexibilização começa de cima para baixo. Uhum. Porque esperar que só aqui melhore é uma coisa, mas vai esbarrar aqui em cima porque o padrão aqui não muda, né? Uma coisa que eu quero falar para você, eu acredito muito no potencial que as pessoas podem entregar. Às vezes eu tenho um funcionário excelente, com a conduta impecável, porém, ele está na função errada. Então, manda embora. Não é assim. Existe algum lugar que eu possa recolocar essa pessoa dentro da empresa? Eu tenho sempre esse cuidado. Mandar embora é um ato assim extremo para mim, de verdade. Eu sempre penso em algum lugar que eu possa recolocar. Se a pessoa não é boa nisso, mas é excelente aquilo ali, sabe? Uma vez eu contratei um menino, a solicitação dos gestores, uma clínica muito legal em Belo Horizonte, e eram 3 gestores, hoje são 2. Na época ia ter uma pessoa só para atender o telefone e responder o WhatsApp, porque a demanda é muito grande. E eles traçaram um perfil, colocaram uma pessoa de 35 a 40 e tantos. Eu falei assim, não, totalmente errado. Porque aí, contra-argumentar, eu peguei e fiz um processo de seleção por minha conta e risco. Coloquei um menino de 20 anos de idade. Nossa, eles queriam me matar quando eu fui apresentar isso na reunião. Eu falei assim, olha, eu vou te explicar por quê. Eu preciso de agilidade na resposta. Essa moçada mais jovem tem uma agilidade muito maior em responder. Agora nós vamos capacitar essa pessoa aqui dentro para ela dar as respostas assertivas para os clientes. E foi só elogio para esse menino. Só elogio. De verdade, nessa trajetória dele da empresa, né? Então, assim, superou as expectativas. Para mim, eu verdadeiramente confio muito no trabalho que eu faço. E fui na contramão mesmo, explicando o tempo todo por que eu estava indo na contramão da solicitação. Mas foi muito assertivo. Essa confiança no seu trabalho não é coisinha à toa que você pegou, não. Recente, Não, são Bruno, vários anos. Muita observação, muito estudo. E todos os cursos que você já fez, todas as suas graduações, MBAs também, você coloca o que você aprendeu em prática. Porque muitas pessoas fazem um curso, pega o certificado, coloca ali na parede, tá bacana. Não coloca o que aprendeu em prática. Então, eu quero te falar uma coisa que eu acho muito importante, é a liberdade que te dão de trabalhar, né? Essa empresa que eu cuido do RH dela hoje na área veterinária, eu posso citar o nome do parceiro?
O Renato Filiuzzi é um grande parceiro, o Ronaldo Rajão também são grandes parceiros de trabalho. E o Renato sempre me deu a liberdade. Então, eu faço daquela empresa um grande laboratório para as coisas que eu quero inovar, que eu quero trazer de novo. Outro dia, a gente determinando quais treinamentos a gente iria fazer nessa etapa nova que eles estão, muito bacana o projeto de agora. E ele falou assim, Regina, eu queria isso. Eu falei, nossa, cara, que bacana, preparei um material ontem sobre esse assunto aqui e vai ser, as primeiras pessoas que vão escutar vai ser essa equipe. Porque eu já penso, eu entro o ano com todos os treinamentos do mês. Cada mês tem um treinamento diferente. E eu passo o treinamento, geralmente, nas primeiras semanas, e eu tenho o restante do mês para trabalhar o desenvolvimento daquilo ali. Então, o planejar é muito bacana. E essa empresa me dá essa possibilidade. E eles apostam. Eles, tipo assim, Regis, pode fazer o que você achar interessante. A gente confia no que você está fazendo. E as nossas reuniões são assim. Eles perguntam assim, você vai dar uma chicotada na gente hoje? E quando precisa chamar a atenção, eu chamo a atenção deles, chamam minha atenção também. É uma troca muito bacana. São muitos anos de parceria, né? São 10 anos de parceria. Então, de parceria de trabalho. Fora os outros lugares, nós trabalhamos juntos. Então, é muito legal. Então, eu gosto quando a empresa me dá a liberdade de atuar, que as coisas vão fluindo, Bruno. Aí torna-se muito mais prazeroso. Eu geralmente pergunto assim, posso fazer do jeito? E eu falo, não faça assim, não tá bacana desse jeito. Você tá falando... Aí eu tenho um gestor que fala assim, mas você quer que eu parabenize uma pessoa por uma coisa que ela tem a obrigação de fazer? Eu falo assim, sim, porque ela executou muito bem. E você percebeu que ela executou muito bem. Então, o tempo todo eu vou pontuando as coisas, sabe? Vou lá, vem cá e chama atenção aqui, conversa ali. E no final dá um resultado muito positivo, Bruno. É acreditar. No princípio, quando eu entro assim, olha, vai virar uma grande confusão. Mas confia no processo. Na hora da entrega, você vai ver que está tudo muito certinho, muito alinhado com o que eu planejei. Geralmente, quando eu vou encaminhar um orçamento, eu mando o que eu quero trabalhar. E a ordem do trabalho não vai seguir o que eu planejei, Bruno. Porque as coisas vão acontecendo e eu preciso, de repente, trazer o que eu ia fazer aqui, antecipar, sabe? Porque é uma necessidade daquela equipe. No final, eu vou te entregar tudo. Mas o processo, enquanto está acontecendo, os gerentes ficam loucos, né? O que você está fazendo? Eu falei, calma, confia no processo. Só age dessa forma agora. Às vezes eu preciso mexer no meu cronograma. Outro dia eu falei com o gestor assim, observe, meu cronograma, eu já estou entregando ele para você. Já estou finalizando. E tudo aconteceu. E o que você disse aí de relocar o funcionário é extremamente importante. Eu tive a oportunidade de estar presente para uma empresa pela qual eu já trabalhei, em Montes Claros, numa multinacional, e eles evitam a demissão do funcionário a qualquer custo. Não por questões legais ou trabalhistas, processo, dinheiro, não é isso. É porque, de repente, a mentalidade ele está fazendo isso aqui, ele está nessa função, mas de acordo com as qualidades dele, ele pode ser melhor aproveitado em outro setor. Então, eles comunicam entre si, os gerentes conversam e testam esse funcionário até achar a posição que ele trabalhe e trabalhe bem, trabalhe satisfeito. Então, o turnover nessa empresa é muito baixo. Essa visão precisa acontecer. Agora, uma coisa muito importante, Bruno, a gente contrata muito pelo currículo e demite muito pelo comportamento. Então, as pessoas, é um assunto que a gente não falou, que eu aqui agora assim, preciso falar sobre isso, que eu acho muito importante. A pessoa entender que a empresa não é extensão, apesar de eu passar mais tempo dentro da empresa do que na minha casa, a empresa não é extensão da minha casa. Então, essa postura profissional precisa acontecer. Quando eu falo de postura, gente, eu estou falando de uma coisa muito mais ampla. Não é só a postura como eu estou sentada, a postura envolve muita coisa. Comportamento, o comprometimento com o horário de chegada, de saída, cumprir com as normativas da empresa, ter a ética profissional, ter a empatia para trabalhar em equipe, é muito amplo mesmo. Então, assim, as pessoas esquecem disso e vão tendo um comportamento inadequado. Então, existem algumas coisas, quando o profissional ele tem um comportamento bacana, e ele tem uma competência e não está conseguindo entregar o que ele precisa por causa do setor que ele está trabalhando, é uma coisa. Agora, quando um profissional tem um comportamento inadequado na empresa, aí muitas vezes não tem jeito, Bruno. Aí é necessário realmente deixar que aquela pessoa vá
entendeu? Não faça parte mais daquela equipe, porque senão pode contaminar todas as outras pessoas que estão naquela equipe. Então, o gestor tem que estar bem antenado nisso. Quem são as pessoas que não agregam a minha equipe, que mudam o comportamento, tem um poder de influenciação negativo no comportamento dos demais, né? E às vezes você pega uma pessoa que é muito bacana e de repente mudou. Vai ver o outro que está convivendo com aquela pessoa aqui, que plantou uma sementinha que não é muito do bem ali. Então, a gente contrata muito pelo currículo e demite muito pelo comportamento. Isso é um fato, isso é antigo, todo mundo fala isso e é a mais pura verdade. O interessante é, você trabalha num local, você deveria estar focado no que precisa de ser feito ali. Depois de ter feito tudo, se sobrou algum tempinho, você pode se engajar em coisas mais construtivas. Sim, com certeza. Onde que é plantada essa semente de intriga, de fofoca, porque eu não consegui uma coisa que o meu colega conseguiu, então bate uma certa inveja, e a palavra é forte, mas ela é verdadeira nesse sentido. Porque eu que gostaria de estar no local, no lugar daquela pessoa, executando o que ela está fazendo, porque eu tenho competência. Tudo bem, a outra pessoa também tem competência, mas o comportamento da outra falou muito melhor a respeito dela do que o meu sobre mim. Então, bate exatamente. É contratada por um motivo específico e é dispensado por outro totalmente diferente. Sim. Óbvio que se a pessoa é muito bem focada no que quer dentro da empresa, ela acaba sendo percebida por outras empresas maiores e fica disputado no mercado. Com certeza. O jogo muda completamente, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. E aquela situação, né? Gente, vá ser feliz, é o mais importante. Eu preciso ter pessoas dentro da minha empresa que verdadeiramente sejam felizes de trabalhar ali dentro. O pós-venda de muitas empresas deixa... Você deve sofrer muito com o tal do pós-venda, não deve? Sim. As pessoas entenderem, o próprio colaborador entender que o cliente ele não pode ser percebido só para quem faz o financeiro, hein, gente? Quem faz o financeiro percebe o cliente como um número. Mas, para quem realiza o atendimento, o cliente precisa de exclusividade naquele atendimento. O jeito que eu atendo a dona Ana não é o mesmo jeito que eu vou atender o seu João, porque são pessoas diferentes. Então, por isso que eu falo, toda hora eu repito, observe, aguce sua percepção para as pessoas que você está atendendo. Porque eu preciso construir. Como que eu construo um atendimento de excelência? Uma pergunta básica. Como eu gostaria de ser atendido? Um atendimento de excelência, né? Como eu gostaria de ser atendido? Ninguém gosta de ser mal atendido em lugar nenhum, Bruno. Então, assim, esse é meu start para atender com excelência. Aí você começa, eu virar para você e falar assim, Bruno, pensa um lugar que você foi super bem atendido. Além do ser bem atendido, automaticamente seu cérebro já dá um comando, e nossa, nesse aqui eu fui super mal atendido. É automático isso. Então, a gente tem que pensar assim, você vai numa clínica veterinária, por exemplo, com seu pet, como você gostaria de ser atendido pela recepcionista, pelo médico veterinário, pela pessoa que está fazendo ali, muitas vezes, o apoio, o auxiliar veterinário, sabe? Que está ajudando ali na contenção para tirar um sangue. Como você gostaria de ser atendido? Então, isso aí precisa ser observado pelas pessoas. O que vai diferenciar um profissional do outro, além da competência técnica, é claro, quanto mais você buscar saber, melhor para você como profissional. Mas perceber as pessoas de forma diferente. Isso aí precisa acontecer, não tem jeito. E, assim, o atendimento vai além, né, Bruno? Se você for parar a pensar, a gente está falando de humanização no atendimento na área de saúde. Mas, se você for pegar ali um corretor de imóveis, está te vendendo um apartamento, cara, você está vendendo o sonho da vida de alguém. A pessoa juntou um dinheiro, uma vida inteira para comprar aquele imóvel. Então, eu preciso humanizar esse atendimento. E tem que ser verdadeiro, porque muitas das vezes que, em alguns lugares que eu já fui, procurando imóveis, tanto para alugar e tal... As pessoas tentam se comunicar comigo, que é o famoso rapport, né? Só que faz de maneira muito mecânica. Para quem já passou por alguns treinamentos dessa área humanizada, você percebe quando é mecânico e quando é natural. Então, você se conecta ou você se desconecta e quer ir embora e quer deixar de lado, ou então quer ser atendido por outra pessoa. Os 7 princípios de encantamento ao cliente da Disney, né? E um deles, eu
o máximo, o que a Disney faz para encantar seus clientes? É a atenção que é dada aos detalhes durante o atendimento. Então, quando você entra num parque Disney, a gestão daquele parque já entendeu que tem gente que vem do mundo inteiro, começa por aí, e tem gente que é realização do sonho daquela pessoa. A gente sabe que no Brasil, eu conheço pessoas que desde que o filho nasceu foi juntando dinheiro para, quando fizer X idade ali, mandar-se para o parque, né? Então, eles encantam em todos os momentos, né? Desde o gesto que o Mickey faz com os braços, que é o de acolhimento, seja bem-vindo ao nosso parque, né? Até a interação que o cliente tem, né? Que todos são clientes, com os personagens ali dentro, com as pessoas que trabalham no parque, os múltiplos pontos de escuta que tem dentro do parque, se as pessoas trabalham para ver como que as pessoas estão percebendo, se tem alguma reclamação ou não. Isso é fantástico. Então, a gente precisa entender que encantar o cliente faz uma diferença total no atendimento. Ele precisa primeiro, quando ele chega em qualquer ambiente, se encantar pelo ambiente físico. Limpeza, organização, cheiro que tem naquele lugar, cheirinho da máquina de café, fazendo o cafezinho ali na hora, o bebedouro que você já viu ali que tem água geladinha, aquela recepção acolhedora com cadeiras confortáveis, né? Então, assim, tudo precisa ser observado para acontecer esse encantamento, né? E aí, quando você fala do encantamento, você tem que entender que a pessoa que está recebendo esse cliente, que é o atendente, ele tem que ter a noção dessa estrutura toda que é oferecida para esse cliente e se portar como uma pessoa que recebe no melhor lugar. Operacional e o comportamental, eles andam juntos nos treinamentos, entendeu? Toda vez que eu entro para fazer uma consultoria, meu primeiro contato além do gestor precisa ser com o gerente, porque é ele que faz a roda ali da engrenagem funcionar. Porque o gestor é muito estratégico, ele passa o comando para o gerente, então é ele que faz todo mundo operacional acontecer. Aí o gerente precisa da parceria do diretor clínico, que é o que faz a roda girar dentro da parte da internação, dos consultórios, no bloco cirúrgico. Então, é aquilo que a gente estava falando, é uma engrenagem onde todo mundo precisa do trabalho um do outro, né? Então, a recepcionista atende aquele primeiro momento aquele cliente, encaminha para o serviço e eu preciso das outras pessoas trabalhando, os outros braços ali trabalhando. Então, o meu trabalho é muito direcionado com a parte estratégica, com o gestor, né? Explicar o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, qual que é a reação daquela equipe naquele momento, porque assusta, né? E também uma parceria com o gerente, explicar, olha, vai acontecer isso, pode acontecer isso. E eu tenho gerentes fantásticas nesse Belo Horizonte, gente. Eu trabalhei com cada pessoa, assim, maravilhosa mesmo. Não vou citar nomes, que eu posso ser injusta com uma ou com outra, mas tem aquelas pessoas que são, assim, parceiras mesmo de trabalho, que compram a ideia e falam assim, não, ai, dá até medo, mas vamos nessa, vai dar certo. É igual aquele post da corujinha, né, Bruno? Você abaixa a cabeça, tá comendo, você vai comendo mesmo. E pra gente que tá propondo o serviço, é assim, eu sempre falo, é sempre um desafio. É um desafio muito grande. Fazer com que o gestor compre a sua ideia, explique para ele o processo que vai acontecer, tem hora que ele vai falar assim, isso não está adiantando de nada, e confiar na entrega do resultado. Eu sou muito feliz por onde eu passei, Bruno. Verdadeiramente, eu acho que se eu listar as pessoas, as empresas que eu já passei trabalhando, eu acho que todo mundo me dá uma boa nota aí. Nessa execução de trabalho. Enquanto você estava falando aqui, eu fiquei na minha mente da seguinte forma: enquanto as pessoas procuram robotizar, automatizar, você vem para humanizar. Exatamente isso, exatamente isso. A gente tem grandes empresas hoje, tem uma específica no mercado veterinário, colocando no mercado inteligência artificial no atendimento, é fantástico. Para o processo de cumprimento de agenda, o Bruno agiliza muito o processo, né? A gente tem que estar aberto às tecnologias também. Então, tem um grande parceiro, né, de uma empresa que está entrando no mercado aí com a parte de IA, e um cara até que acho que compensa trazer aqui, viu, Bruno? Porque Fica ele vai falar sobre a inovação nesse segmento. E assim, ela faz com que nenhuma brecha da sua agenda fique por preencher. Então, quando você faz a programação, tal horário, vou estar atendendo assim, ele já sabe o tempo de... A IA já sabe o tempo de espera, quantas pessoas pode colocar e tudo. Agora, se a pessoa que está comandando, programando, esquecer de colocar ali, vamos supor, hoje eu tenho uma aula para dar na faculdade X, ela vai preencher aquele lugar, aquele espaço ali. Mas
por mais que venha sincronizando esses processos, eu preciso da pessoa do atendimento quando o cliente chega na clínica. Eu alivio ali aquele atender o telefone, porque a recepcionista de clínica, Bruno, é uma realidade, faz tudo. Tudo. E o que ela precisa de mais importante, que é o atender, muitas vezes ela não tem tempo para atender com excelência. Por quê? O gestor, por muitas vezes não ter outras pessoas para trabalhar aqui na retaguarda, joga uma carga muito grande na recepção. Então, meu maior desafio, quando eu estou na clínica, assim, você contratou uma recepcionista, o que ela tem que fazer de mais importante? Recepcionar o meu cliente, atender o meu cliente. Como é que ela vai ter foco para atender com excelência e humanizar esse atendimento se você dá uma outra demanda de serviço? Ela está preocupada com o que ela tem que lançar de nota, com o que ela tem, sabe? Então, o caminho não é esse. Então, a IA vem acrescentando muito nessas marcações, aliviando isso aí, né, esse atendimento, mas isso não quer dizer que não tem um atendimento aqui via WhatsApp. Aquele cliente que quer ser atendido pela recepcionista e está tudo certo, eu estou falando com pessoas. Né? Se eu pegar um pessoal da faixa etária, igual eu estou te falando da geração X e Baby Boom, eles não vão querer ser atendidos por IA. Tem uma resistência a isso. E vão querer apertar a teclinha lá, fale com o atendente. Exatamente, porque acontece bastante comigo. Quando eu vou fazer algum pedido, tem alguma demanda, entra em contato pelo WhatsApp, aí vem, digite 1 para isso, 2 para isso. E não tem opção de que eu preciso. Falar não tem com o ali. atendente. Às vezes, se tivesse a opção descrita ali, eu não precisaria nem ir diretamente ao atendente. Mas no final, no frigir dos ovos, eu quero ser atendido, eu gosto de ser atendido por uma pessoa. Você tem um feeling totalmente diferente, a pegada é outra. Posso dar um exemplo particular? Se você me permite. Eu fui outro dia num hospital, porque eu estou com a cirurgia marcada, por isso que eu quis marcar a nossa entrevista, nosso bate-papo, assim, porque eu vou passar por um processo de repouso aí. Então, assim, me mandaram uma mensagem no WhatsApp, a gente tem golpe de todos os jeitos, né? Eu achei que fosse um golpe. Aí minha filha, que está na área de saúde, falou assim, mãe, vá ao hospital. Se você tiver oportunidade, vá ao hospital. Porque eu respondi a mensagem e ninguém me deu um retorno. Na hora que eu cheguei no hospital, depois de 45 minutos esperando, com uma senha na mão, e os atendentes conversando, e saindo, e deixando o setor aquilo, você quer me ver chateada, Bruno, eu posso estar de férias. Minha filha fala assim, mãe, nós estamos de férias, não interessa, eu vou avaliar o atendimento. Porque o meu olhar para o atendimento é diferenciado. E eu não deixo nada passar, os mínimos detalhes. E eu acho que a empresa cresce com as observações que os clientes fazem. Atenção para todos os clientes, não precisa ser mal educado. Eu tenho que ser gentil em todas as interações que eu faço com as pessoas. Gentileza é a base para tudo na vida. Então, assim, o meu treinamento de atendimento ao cliente tem a parte da gentileza, que as pessoas estão deixando de ser gentis umas com as outras. E a gentileza começa a partir da gente, né? A gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Então, assim, vi uma menina com o uniforme da Posso Te Ajudar, quer dizer, uma menor aprendiz. Cheguei para ela assim, moça, você por gentileza poderia me ajudar? Aí expliquei meu caso, ela na mesma hora ligou para o setor, veio a pessoa responsável pelo setor na recepção, olha, pode atender aí que eles vão te responder no WhatsApp. Aí eu comecei a interagir com a pessoa de novo, quer dizer, eu não precisava ter me deslocado até o hospital, basta eles terem me respondido, né? E assim, você tem muito tempo, e uma menina que está no processo todo de aprendizado, não era ninguém do setor, sabe? Que se verdadeiramente olhou para mim e falou assim, nossa, eu vou atender essa moça aqui, eu preciso atender essa pessoa. Eu peguei o nome dela, faço questão de depois interagir com ela no dia da cirurgia, agradecer, sabe, todo o processo, porque isso faz a diferença, Bruno. Eu tenho um profissional que eu cito em todos os treinamentos, mas hoje eu vou dar o nome dele, é o Edson, de uma livraria X, num shopping X, que ele, quando eu levava minha filha para comprar livro, ele já chegava, ele já tinha percebido qual que ela gostava de ler. Ele mandava mensagem, Gabriela, chegou o livro XY aqui que você estava esperando. E um Natal, eu cheguei, peguei o encarte da livraria, pedi para ela assim, ela não sabia que ia ganhar todos. Circulei os livros que você gostaria de ganhar. Ela circulou 13 ou 17 livros. 17 livros. Aí eu peguei e virei para ele, eu quero os 17 títulos. Aí, ele falou assim, Regina, está disponível para você. Fui buscar. Na hora que eu fui buscar, ele falou assim, olha, dos 17 faltaram 4, porque eu não tenho aqui na minha loja. E o meu gerente
não me deixou pedir na outra unidade. Aí eu falei assim, você pode chamar o seu gerente? Aí eu peguei e falei assim, poxa, o seu colaborador se empenhou tanto em me atender, eu sou cliente dessa loja desde quando abriu essa loja no shopping, eu compro muitos livros, minha filha, nós somos assim, minha filha é a melhor cliente que ele tem, você pode ter certeza disso, e ele quer atender de forma, com excelência, o cliente que, né, tá sempre aqui. E aí eu falei, por que você não deixou ele pedir? Ele tentou contra-argumentar, eu falei assim, olha, você vai me desculpar, mas sua argumentação não faz nenhum sentido para mim, né? Aí eu falei com ele, Edson, que ele chama Edson, agradeço demais seu atendimento, como sempre, você ainda brinquei, eu cito você em todos os treinamentos que eu vou fazer de excelência e recomendo, vá na livraria X e procura o Edson, porque ele vai preocupar com você, sabe? E fui na outra loja, me fala onde que tem, fui na outra, busquei para conseguir dar os 17 livros que eu tinha planejado de dar para ela de presente. Você vai sempre lembrar que você foi muito bem atendido e automaticamente você vai lembrar de onde você não foi bem atendido e você não indica para poder ir lá. Eu e minha esposa, a gente esteve numa loja de óculos, num shopping também. Entramos, que ela queria comprar um para ela, a gente ia viajar. Ela experimentou alguns. A vendedora que a atendeu, a cada um que colocava, que ela experimentava, você via que uns realmente ficavam bons e outros nada a ver. A menina elogiou todos. Falou que todos tinham ficado ótimos. Ótimo, cheio de gíria e tal. Bacana, porque é uma loja mais jovem, mais jovial, mais, né? Vamos falar assim. Até sei qual loja que é. Aí a pessoa falou assim, nossa, tá com uma pegada excelente, e não ficou bom pro rosto dela. Nitidamente não ficou. É como se eu colocasse para mim um óculos que é só fininho aqui assim, roxo de bolinha rosa, vamos falar dessa forma absurda. E ela falar que caiu super bem, que ficou ótimo. E não ficou. Compramos um dos óculos que ela gostou, aí eu cheguei para a moça e falei assim, olha, até aqui você veio muito bem, aqui não foi legal, porque mostrou que você queria vender, você já tinha parado de prestar atenção nela. Você focou na sua venda, na sua meta e por aí vai. E está cheio. O pessoal está programado para mentir descaradamente, treinado para isso. E fica ruim, que precisa de ser um atendimento humanizado. Sim. Eu preciso entender a real necessidade da pessoa naquela compra. Até é um alerta para os gestores, metas, tem que ser metas que sejam plausíveis de ser batidas. O pessoal vem com meta, hipermeta, mega meta, tá? Mas do lado de cá, quem tá é um ser humano atendendo e ele não pode ultrapassar alguns limites que são éticos para fazer a venda, né, de percepção do outro, nessa humanização, nesse atendimento, entender a necessidade do outro, a realização do sonho do outro. Mesmas coisas quando você ia local ou comprar um imóvel, vou falar que esse imóvel é ótimo, ele está numa localização péssima, com nenhuma característica que você já tinha determinado para você que seria o ideal do seu sonho. Estou vendendo, você está comprando um sonho, estou realizando seu sonho de compra, né? Verdade. Isso vale para imóvel, para coisas mais caras, né, Bruno? Imóvel, carro, poxa vida, não é assim que funcionam as coisas. Para isso tem que humanizar. Exatamente. E não é com só esse olhar atender. Diferenciado. E não é só atender um segmento, são vários segmentos. Exatamente. Regina, eu quero te agradecer. Achei fantástico. Demais. É um aprendizado enorme para mim. Cada pessoa que vem aqui. Eu imagino. É sempre uma aula. Sim. A minha função é de extrair o máximo de coisa que o tempo permitir. Eu tinha pensado assim, vou falar uma coisa assim, de repente eu me senti tão à vontade, você me deixou tão à vontade no espaço, que a gente começou com um cafezinho, né, Bruno? Foi. Chegamos aqui hoje, só, logo que eu tava vindo pra cá, eu falei, gente, não posso deixar de levar um pão de queijo. Eu preciso comer um pão de queijo com o Bruno antes. Aí cheguei e trouxe, na hora que eu cheguei, ele falou assim, nossa, eu também comprei coisa. É aquela coisa de mineiro, né? Um tiquinho daqui, um tiquinho dali, virou uma comidaria, o Bruno tomou o café dele, eu tomei meu suco, eu não sou do café, eu sou do chá e do suco, e tomamos e compartilhamos, que é o que tem de mais bacana compartilhar com pessoas queridas. E assim, as coisas foram fluindo de uma forma tão bacana, espero que o pessoal goste. Vou sugerir alguns convidados para o Bruno, ótimo, que eu tenho certeza que vai ser bacana demais. Está registrado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Como vocês puderam acompanhar nessa entrevista
maravilhosa com a Regina Poças, da Humanizar, vai ficar fácil demais para vocês seguirem e conseguir tirar várias dúvidas, inclusive contratar para poder agilizar, melhorar e literalmente humanizar o atendimento, os serviços e todos os processos, que não é só a parte de RH não, tem muito mais coisas. Entrem em contato. A você que nos seguiu até aqui e que nos segue, um grande abraço. Muito obrigado. Até mais.